Olá para você que assiste à programação da TV Unifev de Votuporanga. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua companhia. Está no ar mais um programa Cidadania e hoje o programa é todo especial em comemoração aos 82 anos de Votuporanga. E para gravarmos hoje viemos até o Parque da Cultura, onde fica esse bonito prédio que abriga, entre outras coisas, a Biblioteca Municipal e também o Museu Municipal Edivardo Cururipe Costa, que é importante para podermos resgatar a história da nossa cidade. Como convidada do programa de hoje, está aqui ao meu lado a professora Evanir Moro Peixoto, ela que é docente da Unifev e também historiadora, e ninguém melhor do que ela para conversar com a gente sobre a história da cidade, né, professora? Votuporanga completando 82 anos. Gostaria que a senhora falasse para a gente sobre a importância da nossa cidade, como tudo começou. Afinal de contas, é uma cidade de destaque na nossa região, né? E antes de iniciar o nosso bate-papo, eu quero mais uma vez agradecer a sua presença no programa Cidadania, que é muito importante para a gente, essa verdadeira aula de história que a senhora nos faz a cada programa que a senhora participa. Olá, eu é que agradeço e eu gostei muito você ter escolhido esse local, né, para homenagear Votuporanga. A gente pode dizer que agora a nossa cidade já está entrando na terceira idade, né? E aqui onde nós estamos, esse solo que nós pisamos, ele foi completamente transformado, né? Como você vê essa transformação, né, que ocorreu de forma tão rápida e hoje com cartão postal símbolo da cidade de Votuporanga, que encanta todos os visitantes, os moradores e a todas as faixas etárias. Quando eu falo em Votuporanga, nós não podemos nos esquecer, tá, que quando nós tomamos uma xícara de café, nós não temos sequer ideia das transformações que o café operou na história, na economia, na sociedade, na política e na cultura. Se não fosse o famoso cafezinho, nós não estaríamos aqui comemorando os 82 anos de aniversário de Votuporanga. A nossa região, conhecida até 1920 como Boca de Sertão, Faroeste Caboclo, isso aqui era terra de ninguém, terra de índio, aqui viviam os índios caiapós, e aí eu tive um ciclo. Com a crise da economia cafeeira, a partir da década de 1920, para cá se deslocaram primeiro as frentes de expansão. Essas frentes de expansão traziam os matadores de índio. E é interessante que mataram todos os índios da região e depois, né, talvez para apagar esse pecado, começaram a dar denominações indígenas. Cosmorama, Votuporanga, Indiaporã e assim por diante. Atrás dessas frentes de expansão vieram as frentes pioneiras, que são os nossos ancestrais, os grandes colonos plantadores de café. O que eles sabiam fazer era plantar café. E eles vieram para cá, né? Conforme eles botavam fogo na floresta tropical e os índios se alongavam, ele já colocava a semente do café. Então Votuporanga nasceu, cresceu e se desenvolveu em consequência da economia cafeeira. E quando nós falamos em Votuporanga, é muito interessante observar que Votuporanga é uma cidade formada, certo, por pioneiros, que não tem aqui uma família tradicional, uma família quatrocentona. São famílias que vieram de fora construir aqui
a sua nova história, fazer daqui, né, o local de nascimento, de desenvolvimento dos seus filhos. Isso é muito interessante. Pela própria localização geográfica, Votuporanga serviu de ponto estratégico, né, de ocupação da região centro-oeste paulista, principalmente Mato Grosso, né, e Goiás, porque nós estamos localizados nas proximidades do Triângulo, né, Minas, Mato Grosso e São Paulo. E quando nós falamos também em Votuporanga, nós devemos render as nossas homenagens às primeiras famílias, né, que vieram para cá enfrentando todas as dificuldades possíveis e imagináveis, muito longe dos grandes centros urbanos e, sem medir esforços, construíram essa riqueza que a gente vê hoje. E naquela época, Votuporanga tinha uma fazenda, era uma fazenda? Era uma fazenda chamada Marinheirinho de Cima, com 12 mil alqueires de terra, que pertencia, né, ao rei do café de Ribeirão Preto, Francisco Smith, que todo mundo pensa que é alemão, e na verdade ele não era alemão, ele era de descendência síria-libanesa. E ele deu essa fazenda como penhor a uma casa comissária, onde eles levantavam recursos econômicos, né, para investir na compra de mais terras e na produção de mais cultura cafeeira. E com a crise econômica, isso veio à falência. E aí ele teve que entregar essa fazenda, Marinheirinho de Cima, né, a uma empresa alemã, Theodor Will, que era dona dessa casa comissária em Santos. Daí, né, eu tenho que entender o contexto internacional. Nós estávamos no período, né, que precedeu a Primeira Guerra Mundial, período chamado de paz armada, e com medo de perder, né, essas terras, essa empresa alemã, ela retalhou isso aqui em lotes e vendeu a preços bem módicos a esses colonos que para cá vieram. Porque quando eu falo dessa fazenda Marinheirinho de Cima, Danilo, talvez a população de Votuporanga não saiba, né, todas essas terras aqui da nossa região, elas foram primeiro tomadas dos índios, certo? Depois elas foram griladas. A gente fala em grilagem de terra como se a coisa estivesse muito distante, né? Aí começa uma briga, certo? Daqueles que queriam grilar essas terras e aqueles colonos que tinham adquirido essas terras. Aí a gente vê o destaque das lideranças. Então as lideranças daqueles colonos, plantadores de café, agora pequenos proprietários, eles vão brigar na justiça e eles conseguem, né, com muito sacrifício, com muito esforço, eles conseguem legalizar esses seus terrenos. E aí eles vão começar a cidade. Então, eu tenho que entender que a cidade de Votuporanga, ela vai ser fundada quando toda a região da zona rural já era ocupada. Tanto que nem chamava cidade, chamava-se patrimônio. Daí escolheu-se um ponto principal, né, para construir uma capela, que com os recursos desses fazendeiros foi transformada numa igreja maravilhosa, que é outro cartão postal de Votuporanga, né, e de toda a região, certo? E que hoje é a nossa catedral. Para você ver que num curto espaço de tempo, Votuporanga cresceu, Votuporanga se desenvolveu, Votuporanga se tornou pioneira da região como um todo. Tá certo. E como já disse no início do programa, aqui no Parque da Cultura, naquele prédio, está localizado o Museu Municipal, que conta parte da história da nossa cidade, né, com fotografias, com objetos importantes para conhecermos um pouco mais da nossa história. E é o que a gente vai fazer no próximo bloco. A gente vai fazer uma visita até o Museu Municipal para conhecermos tudo isso, né, professora? Vamos lá. Vamos lá então? Vamos lá. Vamos ver a memória de Votuporanga. É isso aí, vamos lá.
E agora já estamos aqui dentro do Museu Municipal Edivar de Coruripe Costa, que conta a história da cidade. É um ambiente muito bacana, né, professora? Com várias fotos, objetos que fazem a gente voltar ao tempo. Sim, quando eu digo que um museu é um espaço de memória, né, é só você percorrer esse espaço para você ver. A gente tem aqui, ó, o famoso Costinha sendo homenageado, assim como ele era conhecido, um amante da história de Votuporanga. Ele escreveu o primeiro livro sobre Votuporanga, contando a história, a trajetória da ocupação e do desenvolvimento de Votuporanga. Eu tenho certeza absoluta que ele está muito feliz com essa homenagem que nós estamos prestando a ele, porque, afinal de contas, ele foi um agente da nossa história. E passeando pelo museu... Vamos passear, professora? Passeando pelo museu, muitas fotos, tem né? uma foto que me chamou muito a atenção, porque lá no primeiro bloco eu disse que o espaço ele sofre transformações, né, e essas transformações são sociais. E aqui a gente percebe, né, Votuporanga, fundada em 1937, você vê que era, na verdade, um patrimônio, uma vilinha, você vê os meios de transporte daquela época, você vê o chão batido, né? Aí você vê a preocupação da população de Votuporanga em querer mostrar essa transformação, esse progresso, esse desenvolvimento, não só no sentido de atrair novos moradores, mas no sentido de construir uma memória coletiva, né? Dali a gente vê uma comemoração cívica, é muito interessante. E essa foto aqui de cima. Né? Que é aquela foto de cima, né? E você vê nessa outra foto aqui, que está ao lado, olha que coisa interessante. A Votuporanga sempre se preocupou com o desenvolvimento cultural do seu cidadão. Então, à época, você vê as alunas, olha que uniforme legal, isso ativa a minha memória, porque eu sou desse tempo, eu usei esse uniforme, e lá, ó, o capricho para escrever Votuporanga, nossa homenagem, e as lojas que existiam à época ali na Rua Amazonas, que hoje você passa pela Rua Amazonas, né, você até pensa que está chegando em Dubai, com aquelas palmeiras maravilhosas, né? E olha como é que era. Aí você vê ali as lojas comerciais. Aqui nessa outra foto a gente pode perceber que há uma homenagem que foi feita, né, ao senhor capitão Leônidas Pereira, certo? O capitão Leônidas, outra personagem, né, que também teve uma importância muito grande para o desenvolvimento de Votuporanga. Eu acredito que na comemoração do aniversário de Votuporanga, os pais deveriam tirar os seus filhos dos celulares, dos tablets e fazer com eles um passeio aqui pelo nosso museu, né, para eles ir percebendo que a nossa cidade ela foi construída, né, por pessoas que, não medindo dificuldade, acreditaram no progresso, no desenvolvimento, no trabalho, enfrentaram dificuldades e hoje se orgulham muito, né, de poderem contar essa história. Porque quando a gente fala, Votuporanga, 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 eu nunca me esqueço que em 2001 eu fui apresentar meu trabalho de pesquisa sobre a região na Universidade Federal de Ouro Preto. E eu teria 40 minutos para falar, e eu acabei falando 2 horas e 10 minutos. Tinha um senhor da Escola Superior de Guerra, e ele disse o seguinte: professora, eu acredito que nem a população de Votuporanga se deu conta de como essa cidade cresceu, como essa cidade se desenvolveu
e como essa cidade foi pioneira, né, na região como um todo. E é uma grande verdade. Nós não nos damos conta porque nós não conhecemos a história da nossa cidade. E uma cidade sem história é uma cidade sem memória. Por isso que eu fiz o convite aos pais que trouxessem os seus filhos, passeassem por aqui, né, visse como era o estilo de vida daquela época, que as mulheres puxavam água no balde, lavavam louça na bacia, né, lavavam roupa nos batedouros, tinha os quaradouros onde se colocava a roupa, certo? Naquele tempo não existiam os recursos de hoje e a população, né, não media esforços porque acreditava, tinha esperança, sonhava. E hoje nós podemos comemorar, né, com muita dignidade esses 82 anos da nossa Votuporanga. Continuando nosso passeio, eu vou fazer um convite para a senhora para que a gente chegue perto dessa foto aqui, por gentileza, né, que é uma foto também importante, onde a gente vê as primeiras lojas comerciais da cidade, né? São lojas bem antigas, uma delas ali as Casas Pernambucanas, que existe até hoje na Rua Amazonas. Olha, além das Casas Pernambucanas, o que eu gostaria de chamar a atenção, certo, é para o transporte da época. Veja bem, a diversidade sempre fez parte de Votuporanga, certo? Desde quando ela foi fundada até os dias de hoje. Então você vê aqui o símbolo do progresso e você vê aqui, ó, o símbolo do pioneirismo. E olha, Danilo, a elegância com que os senhores daquela época se vestiam. Paletó, gravata, todo internado. Gravata, e nós não tínhamos lavanderia naquela época, certo? Energia elétrica, ferro elétrico, né? Praticamente não existia. Era o ferro à brasa que a mãe, a senhora, dona de casa, à noite, né? Ela deixava esses linhos brancos 120, né? Brilhando. Era o orgulho, certo, de todo cidadão se vestirem, certo, com elegância. E aquela época eu acho que não era tão quente como hoje, né? Mas eles já se protegiam usando o chapéu. Olha que coisa interessante. Bacana, né, professor? Vamos chegar ali agora, fazendo um favor. Aqui nessa foto aqui, ó, nós temos aqui nesse painel a construção do Mercadão, né? Que é outra curiosidade bastante bacana de Votuporanga, né? Cuja, apesar hoje que numa parte funciona o poupa-tempo atualmente, mas é um prédio que tem toda essa estrutura, né, conservada. Sim, em termos arquitetônicos, é o símbolo da arquitetura moderna. E por falar em mercado, isso é tão importante, e com o apoio, certo, dos prefeitos municipais, desde a época do Carlão, do Juninho Pignatari e agora do Dado, né, nós já encaminhamos o projeto de tombamento do mercado municipal, já foi entregue, já tivemos o aval do senhor prefeito e logo nós vamos ver aí um decreto, certo, tombando o mercado municipal para voltar a ter a mesma função que ele sempre teve, para atender a agricultura familiar. Vamos chegar aqui, professora, por favor, aqui na parte de trás aqui desse outro painel, aqui também tem fotos, né, bastante interessantes, como o cinema, a construção ali da Saev, né, na Rua Pernambuco, a Caixa d'Água, ali perto da Unifev. Quer dizer, são fotos realmente que fazem a gente voltar ao tempo para poder conhecer um pouquinho mais nossa cidade. Olha, aqui eu conheço bem essa história, né, do Cine Bar Paramount. Aqui era ponto de encontro dos moradores de Votuporanga. E aqui também funcionou, Danilo, um aeroclube. E é interessante que Votuporanga ainda tem o mesmo prédio do cinema. Esse prédio funciona, né?
faz alegria da nossa juventude, dos moradores de Votuporanga, e você observa bem como eram as técnicas construtivas daquela época. São prédios sólidos que estão de pé até hoje, cujas paredes têm registrado uma história. Então você vê o prédio do cinema, mas quem não conhece a história de Votuporanga não sabe, né, quando foi fundado, para que foi fundado, com que objetivo, né, os filmes que ali foram exibidos, as paqueras, os namorinhos no cinema. Inclusive ali nós temos as datas, né, do Bar Paramount, 1940, 1940, isso, do cinema 1950. Ali a Saiva também, né, outro marco importante. Outro marco importante, nós temos essa Superintendência de Água e Esgoto de Votuporanga, que se preocupa com a qualidade de água, né, que é pioneira em projetos de reflorestamento da cidade como um todo, né, que distribui mudas para a população. Tá certo. Professora, só para a gente encerrar nosso passeio pelas fotos, vamos só com mais esse painel que eu acho importante, né? A senhora citou a questão do transporte, temos aqui o carro de boi, né? Carroça de boi na Praça Fernando Costa, que hoje é o centro de Votuporanga. Olha, eu tenho a impressão que esse proprietário, Narciso Bressan, ele cuidava muito bem desse rebanho aqui, que fazia o transporte. A meninada de hoje nunca viu um carro de boi, né? Não sabia e nem sabe, certo, que dependendo do peso que era colocado, as rodas cantavam, né? Olha como as juntas elas são igualadas e como as cangas elas são muito bem distribuídas. E dá para perceber que eles estavam transportando materiais para a construção, certo, desse prédio. Então, Votuporanga foi marcado pelo pioneirismo, pela diversidade, né, pela coragem e, principalmente, né, por uma população, certo, que gradativamente foi construindo cada parte, cada pedacinho da nossa história. O que é história? O que é um registro histórico? Nós estamos aqui na frente, né, de um quadro do primeiro prefeito de Votuporanga, certo? Que não mediu esforços para o progresso e o desenvolvimento da nossa cidade. E hoje nós temos, ocupando o cargo de prefeito, né, o neto, certo, desse primeiro prefeito, que assim como o avô, ele memorizou a história de Votuporanga e não mede esforços para o progresso, para o desenvolvimento. Tanto que ele mesmo nos disse que o sonho do avô dele era que o mercado municipal fosse tombado. E quando nós falamos de Votuporanga, mostramos aqui os objetos, os móveis, né? Esse telefone daquela época, que foi o primeiro telefone que nós conhecemos, né, você vê com que rapidez nós tivemos a evolução dos meios de comunicação. E isso nós devemos, porque se Votuporanga está comemorando 82 anos de idade, né, a nossa Unifev está comemorando 53 anos de idade. Então, é mais de meio século ajudando, né, a construir essa cidade hospitaleira, esse povo ordeiro, né, multiplicando a cultura, o saber,
os meios de comunicação, porque se não fosse a Unifev, nós não teríamos a nossa emissora de rádio, nós não teríamos a TV e não estaríamos aqui, né, agraciando os votuporanguenses com esse programa de homenagem à cidade. E como nós vimos a importância dos registros iconográficos, ou seja, das fotografias, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e pedir a todos que nos assistem que, se tiverem fotos, reportagem, certo? Do campus centro, que hoje é um modelo, mas a época em que ele começou, há 53 anos atrás, que entrasse em contato comigo, que entrasse em contato com você e nos emprestassem essas fotos, para que nós fizéssemos réplicas e também construíssemos, né, o nosso espaço de memória Unifev. Então, você vê que nesse mais de meio século, de mão dada com a população votuporanguense, certo? A Unifev contribuiu e tem contribuído a cada dia. Tá certo. Bom, só para nós encerrarmos nosso bate-papo, professora, a gente vê que são móveis, né, da época, todos entalhados, madeira maciça. Isso aqui é embuia legítima. Hoje nós estamos acostumados com o aglomerado, né? Ó, isso aqui é madeira maciça, a gente pode bater que dá sorte. Aliás, professor, olha só essa foto aqui, ó. É a foto do gabinete, ó. Esses móveis são esses móveis, né, da época. Isso, o prefeito João Gonçalves Leite sentado na mesa dele. Aí você vê a importância de você preservar, porque se eles não tivessem preservado, hoje nós não teríamos a oportunidade de estar mostrando, né, aos telespectadores. E a nossa preocupação, nós que trabalhamos com memória, com história, é preservar esses registros ao longo, né, das gerações. Tá certo. Professora, eu quero mais uma vez agradecer a senhora por participar mais uma vez do Cidadania. A cada programa que a senhora participa é uma verdadeira aula de história, né, que nos deixa muito felizes, né, e que com certeza as pessoas que estão em casa também gostaram de conhecer um pouquinho da história de Votuporanga. Então, mais uma vez, fica aqui o meu agradecimento pela sua participação. Sou eu quem devo agradecer, tá? E desejar, né, o progresso, o crescimento, o desenvolvimento de Votuporanga, certo? A cada dia. Tomara que nós possamos, no próximo ano, né, estarmos mostrando mais memória coletiva, certo, da história da nossa cidade, da cidade que acolhe a todos de braços abertos. Parabéns, Votuporanga. Tá certo, professora, mais uma vez muito obrigado. Está aí, portanto, a nossa homenagem, a homenagem do programa Cidadania aos 82 anos de Votuporanga. Conhecemos hoje, né, o Museu Municipal Edivardo Coruripe Costa, que traz aí uma importante mostra da nossa história. E você que está em casa, que ficou curioso, venha até o museu, visite o museu para conhecer de pertinho tantas obras importantes que ajudam a contar a nossa história. Para você que esteve com a gente, muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana com mais um programa Cidadania que traz para você temas do seu interesse. Obrigado e até lá.